pessoal, tudo bem? Como sabem, eu sou a professora Priscila Paixão e hoje a gente vai trabalhar com a segunda unidade da disciplina de metodologia do ensino de geografia. Pois é, a nossa segunda unidade, ela tem como tema o ensino da geografia. Na primeira unidade, a gente trabalhou muito com a constituição da geografia enquanto uma ciência. Também refletimos sobre o processo do ensinar geografia nas escolas brasileiras e o quanto esse ensino de geografia foi também influenciado não só pelas escolas alemã e francesa, mas também por toda uma conjuntura histórica. E é isso mesmo, né? Em cada momento da nossa história brasileira, a geografia e o seu ensino também foram influenciados por este momento. É por isso que nós vimos que em determinado momento ela também se tornou inexpressiva, porque ela fez ali uma junção com a história, não por uma vontade própria, não é verdade? Mas por conta de um momento histórico. E ela então se tornou aquilo que nós denominamos dos estudos sociais. A partir da LDB de 1996, aí sim a gente tem efetivamente uma reestruturação da geografia enquanto uma disciplina independente. E é sobre ela que a gente vai falar, sobre o ensino de geografia no século XXI. Mas, antes mesmo da gente adentrar o ensino da geografia, eu quero dar as boas-vindas a você do século XXI. Por que a gente está falando do século XXI para falar da geografia? Eu vou dar alguns argumentos para vocês vocês também percebam que a geografia é fortemente influenciada por tudo que acontece no mundo e vice-versa. Percebam comigo, a gente ouve muito falar de todas as alterações que acontecem no mundo hoje. E não é por menos, tá, gente? Que a gente efetivamente precisa pensar a respeito de todas essas alterações. Eu queria dar um exemplo, talvez até possa parecer um clichê, mas eu quero dar um exemplo para vocês então refletirem a respeito do que está acontecendo. Imaginem vocês que em 1500, mais precisamente no dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabral chega às terras que hoje nós denominamos de Brasil. Vocês já pararam para pensar quanto tempo que levou para que o rei de Portugal tivesse notícia deste achamento dessas terras? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos meses demorou para que ele tivesse essa notícia? E olha, 1500, hoje, né? Nós estamos aí há mais de 500 anos daquele determinado momento e hoje o momento traz para a gente algo totalmente diferente. Tudo que acontece em qualquer lugar do mundo, a informação é instantânea. E vejam, qualquer coisa, tá, gente, que acontece em qualquer lugar do mundo, o mundo inteiro tem condições de ficar sabendo no exato momento. E mais do que isso, vocês também já pararam para imaginar o quanto nós avançamos em conhecimento nos últimos anos? A velocidade dos conhecimentos nas diversas áreas é tão grande que nesses últimos 100 anos, sobre influência desse processo de globalização, avançou-se o equivalente a 20 mil anos de progresso. Vocês têm dimensão do quanto isso impacta o ensino que a gente deve
priorizar nas escolas brasileiras? A cada 2 dias, a gente gera mais informação do que o equivalente que foi produzido do início da civilização até o ano de 2003. A cada 2 dias, a gente gera informações suficientes e que equivaleria a todo o conhecimento da humanidade, gente, até 2003. Tudo isso é assustador. Ainda mais porque nós estamos educando crianças que terão empregos no futuro, na sua fase adulta, que ainda nem existem. Quando a gente vivia num mundo estável, sólido, como dizia Zygmunt Bauman, quando a gente vivia naquele mundo, a gente sabia como ensinar. Porque a gente sabia que o mundo era estável, era estático. A gente sabia exatamente o que ensinar e a criança também sabia exatamente o que aprender na escola, o que seria a sua responsabilidade. Mas hoje, no mundo líquido, né, caracterizado pelo Zygmunt Bauman, neste mundo líquido, volátil, a gente já não tem mais certeza de nada. Então, é aí que eu questiono vocês a respeito do papel da geografia. Será que dá para a gente continuar ensinando geografia como se ensinava há 100 anos atrás? A gente já percebeu que não, né, gente? A gente já viu que isso é impossível, né? E o questionamento que eu faço a vocês para provocá-los efetivamente a refletirem sobre, e não esperem aqui de mim, tá, gente, nem do material, respostas prontas e acabadas. Porque se esse mundo é flexível, se esse mundo é volátil, se esse mundo é líquido, nem eu tenho todas as respostas. Eu quero provocá-los, sim, a se questionarem constantemente o que ensinar em geografia, quando ensinar, por que ensinar e como ensinar essa geografia. Vocês serão futuros professores, atuando na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês também serão corresponsáveis pela formação dessas crianças, que viverão daqui para frente no mundo cada vez mais incerto, que terão profissões que ainda nem existem. E aí entra novamente o papel da geografia. E é por isso que eu trouxe para vocês um caminho a ser percorrido a partir daquilo que Castelar apresenta para a gente. Eu quero, junto com vocês, fazer uma reflexão sobre essa afirmação que Castelar coloca sobre o ensinar geografia. Ela diz o seguinte, que deve-se priorizar a construção de conceitos, efetivamente, porque não tem como não ensinar conceitos, mas ela deixa bem claro que o caminho para se ensinar esses conceitos, para construir esses conceitos, é o caminho da ação da criança. É um caminho através da prática, da vivência, da experiência da criança. Não dá mais para o professor, tá, gente? Por favor, não usem isso como um exemplo de um professor que chega em sala de aula, escreve um conceito no quadro, ou de um conceito que já está numa apostila, ou ainda assim num livro didático. Não espere que essa criança simplesmente decore um conceito que não faça parte da vivência dela. Não vai fazer sentido nenhum, vai se esvaziar. O papel decorativo ficou lá atrás. E é por isso que a Castelar usa palavras-chave aqui, e eu quero que vocês observem junto comigo. Ela não diz, né,
dominar conceitos, ela diz construir conceitos. Não é decorar conceitos, não é memorizar, é construir. Construir através de ação. E qual é o ponto de partida? O que a gente toma como referência? Também não é agir sobre algo que não está próximo. Não é agir sobre uma característica de um rio que o aluno nunca terá acesso. Não é falar de um relevo que não faça parte da nossa realidade. Então, o ponto de partida é sempre as experiências, as vivências deste lugar de convívio dessa criança. É o local onde ela convive, que ela experiencia, é o local do qual ela tem as suas experiências pessoais, é o lugar vivido por essa criança. E é a partir dessas experiências numa escala local que gradativamente há a possibilidade de ampliar para escalas mais longínquas, maiores, né? Até trabalhar com uma escala global. E é só assim, tá, gente, que a gente efetivamente consegue formalizar esses conceitos nas crianças, esses conceitos geográficos. E também ela fala que um dos meios para se atingir isso é a linguagem cartográfica. Mas a linguagem cartográfica a gente vai deixar para trabalhar na nossa 4ª unidade, tá certo? Então, deixe ela para daqui a pouco, porque por enquanto vamos nos deter ao ensino da geografia. Vocês também se lembram que eu disse para vocês na nossa primeira aula conceitual de que tão importante quanto pensar no objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, através das suas categorias de análise, eu falei também que é imprescindível desenvolver nas nossas crianças habilidades que são próprias da geografia. O que a gente toma como uma habilidade? A habilidade é o saber fazer prático. Se a gente tomar como referência a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso norte, que é o nosso objeto legal, né, que dá vida às aprendizagens essenciais das crianças, a habilidade é o saber fazer. É prático. É constituído através da vivência, da experiência, tá? Do concreto. Porque se ficar só no campo da memorização, não é uma habilidade. E aí, então, eu trouxe para vocês aqui 4 habilidades que são essenciais para o ensino da geografia. Reconhecer e comparar realidades de diversos lugares de vivência. Percebam, tá? Primeiramente, de lugares de vivência. Reconhecer e comparar. Olha que habilidade bacana. Para eu reconhecer e ser capaz de comparar, eu tenho que saber observar, analisar. Então, realidades de lugares de vivência. A gente parte do lugar de vivência da criança. Quando isso está bem consolidado, é capaz, sim, de não só reconhecer, mas de comparar com outros espaços de vivência, outros lugares de vivência. Então, percebam, gente, que vocês vão usando essas palavras-chave quando vocês forem efetivamente professores e entrarem numa sala de aula, ou antes ainda, planejarem a sua aula. O questionamento é: como? Que atividades que eu devo fazer para que essa criança seja capaz de reconhecer e comparar, observar? Depois, reconhecer semelhanças e diferenças socioespaciais e nos modos de vida de grupos sociais. A mesma coisa. Vejam, reconhecer diferenças e semelhanças de como
as sociedades se organizam espacialmente? Será que os espaços e as características desses espaços estão ligados diretamente a aspectos naturais, tanto quanto a aspectos culturais, dependendo dos povos que ali se constituem? São desafios. E como eu disse a vocês, o que pensar como professor durante o planejamento é como ensinar isso, né? É papel da geografia. Utilizar também, olha só, de novo, outra habilidade, a observação e a descrição na leitura direta e indireta da paisagem, sobretudo por meio de ilustrações e de linguagem oral. Gente, de novo, observar a paisagem. Vocês se lembram que eu também disse que a paisagem é uma das primeiras categorias de análise trabalhada nas escolas. Quando eu falo de uma observação direta, eu estou falando de fazer uma observação daquilo que é visível ali. Pode ser no pátio da escola, pode ser da sala de aula, pode ser uma observação direta, né? Da frente da escola, do quarteirão da escola. Percebam que a gente pode começar da sala de aula, do pátio da escola, do quarteirão da escola, e assim a gente vai ampliando. Essa observação direta, tá, tem que partir desse direto porque é concreto para a criança. Mas quando isso estiver consolidado, quando a gente perceber que a criança é capaz de fazer essas observações diretas, a gente parte para uma observação indireta. Como? Através das imagens, através também de fotografias. E percebam que ainda que a criança não tenha desenvolvido a sua escrita, ainda que ela não esteja plenamente alfabetizada, é possível também fazer essa observação e essa descrição da paisagem, direta ou indireta, através de desenhos, de ilustrações e de relatos orais. Vejam que também, gente, nós estamos falando aqui de que essas habilidades, elas são genéricas e elas podem ser trabalhadas em todas as séries, dependendo do objeto, do conhecimento ou do conteúdo programático para a série, tá? Reconhecer também no cotidiano, na vivência dessas crianças, os referenciais de localização, de orientação e de distância. Quando a gente fala de estudar o espaço geográfico, efetivamente, a gente tem que trabalhar com esses conceitos de localização, de orientação, de distância, tá? Para quê? Por que a gente precisa ensinar isso para a criança? Porque, efetivamente, ela também precisa aprender a se deslocar com autonomia. Quem trabalha com a educação infantil sabe que, muitas vezes, com as crianças bem pequenininhas, por exemplo, algo bem simples, tá, gente? O bebedouro, tá? O filtro de água, né? Ou a jarra de água, fica dentro da sala de aula. Porque uma criança pequenininha de 2 anos, talvez seja ainda incapaz de se deslocar para o pátio da escola ou para o corredor da escola sozinho, sem o acompanhamento de um adulto. Mas na medida que a gente vai dando essa possibilidade às crianças de reconhecer no seu cotidiano, de trabalhar com os referenciais de orientação, de localização, de distância, elas vão gradativamente também tomando conta desses seus próprios deslocamentos. Então percebam que aqui eu estou trazendo para vocês algumas habilidades, mas que são essenciais para se aprender a geografia e uma geografia que dê conta dos desafios do século XXI. Não adianta a gente pensar, como eu disse, numa geografia conteudista, numa geografia descritiva, né, memorística, porque ela não dá conta dos desafios que a gente tem hoje. Hoje, efetivamente, a gente precisa desenvolver as competências e as habilidades nos nossos alunos. Bom,
desenvolver as competências e as habilidades estão diretamente ligadas, tá? Aqui no nosso caso, a uma educação geográfica. E eu trago de novo Castellari agora com Vilhena, exatamente para pensar sobre essa geografia geográfica, porque eles dizem que essa geografia, ela contribui para a compreensão do mundo e para a formação do conceito de identidade, que pode ser expresso de diversas maneiras, tá? Então, percebam, se a gente for lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, na grande área do conhecimento de ciências humanas, tá? O ponto de partida é o eu, o outro e o nós. O eu, o outro e o nós, exatamente para formar esse conceito de identidade. Isso é imprescindível para se compreender o mundo. Então, o mundo é compreendido na sua escala global a partir desse conceito de identidade, do eu, do outro e do nós. Então, elas trazem aqui para a gente também, então, algumas características na consciência de que somos sujeitos da história. Não tem como eu desenvolver o conceito de identidade se eu não me compreendo como alguém que faça parte dessa sociedade, né? Como um sujeito ativo, como alguém que tem a capacidade de transformar esse espaço do qual eu faço parte. Nas relações com os lugares vividos, então, como eu, como um sujeito que faz história, como eu me relaciono com o meu lugar de vivência? Nos costumes que resgatam a nossa memória social. O que nos faz ser como somos? As nossas características estão ligadas à nossa própria cultura, à nossa própria identidade. E, obviamente, quando a gente fala nessa perspectiva da amplitude do Brasil, de todo o nosso território, nós estamos, sim, falando de um país que a gente denomina de um país continental por conta de toda a sua dimensão territorial e que tem características distintas na maneira como as pessoas pensam, na maneira como as pessoas se comportam, na linguagem que tem tanta influência regional, nas características dos costumes, nas vestimentas, na forma das nossas comidas, das nossas tradições, das nossas danças, das nossas crenças. Tudo isso, gente, efetivamente tem uma relação direta com o conceito de identidade e a maneira como a gente compreende o mundo. Também na identificação e na comparação entre valores e períodos que explicam a nossa própria identidade cultural. E aí sim a gente faz esse resgate na história, né? Por quê que nós agimos dessa maneira e não de outra maneira? Por quê nós construímos as nossas casas dessa maneira e não de outra? Né? Que influência que isso tem? Será que é só um aspecto econômico? Será que é só um aspecto físico, da geografia física? Será que é só as condições climáticas, por exemplo, ou o relevo, que influenciam na forma como a gente constrói as nossas casas? São desafios que a gente traz, né? Na compreensão, perceptiva, da percepção da paisagem, que vai ganhando esses significados, e lembrem-se que paisagem é todo aquilo que a visão abarca, que a nossa visão alcança, é efetivamente a parte visível desse espaço geográfico e que, na medida que a gente ganha essa sensibilidade na observação dessa paisagem, a gente também percebe a vivência desses indivíduos nessas paisagens, como os sujeitos se inserem nessas paisagens, como a gente transforma esta paisagem, como a gente altera.
Percebam que aqui aspectos físicos da geografia, mas também os aspectos econômicos, políticos, sociais, fazem com que nós tenhamos uma visão e um comportamento e a maneira como nós também transformamos esse espaço geográfico, que é efetivamente o objeto de estudo da geografia. Então, quando a gente fala dessa educação geográfica, né, que nos é cabível, a própria Base Nacional Comum Curricular, ela também nos orienta para questionar os nossos alunos sobre a si mesmos, sobre pessoas, sobre objetos e sobre as próprias constituições desses espaços geográficos. Então, onde se localiza? Por que se localiza ali? Como se distribui? Quais são as características socioespaciais? Como a gente pode fazer isso? Através da observação direta ou indireta. Vamos tentar aqui juntos pensar numa aplicação prática, tá? É esse tipo de pergunta que mobiliza as crianças a pensarem sobre a localização dos objetos e das pessoas no mundo, permitindo que compreendam o seu lugar no mundo. E como eu disse, a gente parte sempre da vivência da criança, do local, para ir para espaços mais longínquos, ok? Então, a gente pode, por exemplo, trazer aqui algo que faça parte da realidade brasileira de algumas crianças. Eu vou usar aqui um exemplo genérico, efetivamente, para que não influencie na forma como vocês vão pensar em aplicar isso aqui de modo prático, quando dentro da sua própria realidade. Então, pensem vocês que eu, professora Priscila, vou trabalhar com as crianças e eu trouxe para as crianças uma paisagem através de uma fotografia de um sítio, ok? Então, uma fotografia, vamos imaginar, e a nossa capacidade de imaginar e observar essa paisagem. Como eu falei, estou dando um exemplo genérico. Então, vamos pensar aqui na capacidade que a gente tem de que eu, professora, trouxe para a sala de aula fotografia de uma paisagem rural, ok? Essa paisagem rural, então, traz um sítio com um pomar, com uma casa, com do lado um pequeno pasto que tem ali algumas cabeças de gado, umas vaquinhas ali, né? Naquele espaço. Então, uma visão ampla desse espaço. E aí a gente, então, começa a questionar as crianças, né? Onde se localiza? Onde será que fica esse sítio? Quem já conheceu um espaço que é parecido com este? Quem vive num lugar como este? Por que ele se localiza aonde ele se localiza? Né? Como que está distribuído esse espaço? Né? Por que a parte onde fica o gado tem que ser cercado? Por que o espaço do pomar ele está distribuído dessa maneira? E a casa, como ela se organiza? Tudo isso, gente, a gente pode estar pensando e apresentando todas essas características, né? E é dali que a gente, então, consegue fazer com que um exemplo simples, tá? Para que essas crianças comecem a compreender efetivamente o lugar delas no mundo. A partir dessa observação indireta desta paisagem, efetivamente a gente pode depois estabelecer uma comparação sobre o lugar de vivência dela, fazendo comparações. Olha, esse aqui então é de uma pessoa que mora num sítio, que vive num sítio, são essas características. E o seu lugar de vivência? Como é a sua casa? Como é o seu quintal? Ou
Você vive num prédio? Como é? Então, percebam que a gente vai trazendo aqui diversas características. Será que todas as crianças do mundo vivem com organizações espaciais semelhantes a essa ou não? Então, gente, ensinar geografia significa possibilitar aos alunos relacionar, levá-los a raciocinar, levar as crianças a raciocinar a partir da compreensão, sim, como eu disse, do conceito de identidade. Castelar e Vilhena já falava isso para a gente, antes mesmo da própria Base Nacional Comum Curricular, trazer para a gente o eu, o outro e o nós, como um conceito de identidade essencial para se pensar a geografia, para se constituir o estudo do território, com todos os seus usos, como eu disse, né, os hábitos, os costumes, a cultura, as etnias, a dimensão que não se aplica especificamente aos aspectos físicos da geografia, mas também cultural, econômico, ambiental, social, enfim, todas essas características reunidas. E é por meio, sim, então, das relações sociais e também, eu diria que socioespaciais, que se desenvolve o trabalho e o processo de transformação da natureza. Como esse homem transforma o espaço que ele vive? Por que que ele transforma? Né? E é assim que a gente também vai caracterizando e dando vida a esses espaços transformados, espaços de ação, espaços de vivência, espaços que têm uma influência significativa daqueles que controlam, sim, os meios de produção desse espaço. A gente não pode ser ingênuos a ponto de simplesmente acreditar que os espaços são transformados especificamente só pela necessidade, né? Só de uma necessidade primitiva, né? Como nos modos de produção primitiva. Não. Essa ideia aqui, sim, da transformação visando o quê? Os interesses, principalmente ou prioritariamente econômicos. E é nessa perspectiva que a gente pensa do ensino da geografia. Então, esse estudo da geografia, ele permite, sim, atribuir sentidos às dinâmicas das relações entre as pessoas, os grupos sociais e dessas relações também com a natureza, com o trabalho, com o lazer. E é importante, então, desenvolver nas nossas crianças a capacidade de, lembra daquelas habilidades básicas de observação, de análise, de descrição, de comparação, do estabelecimento de diferenças, de semelhanças. Então, como que a gente pode fazer isso? Através da observação, direta ou indireta. Na observação indireta, explorar muito, gente, imagens, fotografias, desenhos, as plantas baixas, as maquetes, tá? E as mais diversas representações que a gente possa imaginar. Porque é só assim que a criança não vai só apenas percebendo o espaço, mas passando também a E olha, gente, eu sempre tenho comigo uma ideia, tá? E isso é algo particular e é pessoal, tá? Não tomem como isso como uma verdade absoluta, mas no meu entendimento, né, com o conhecimento que eu tenho e com os estudos que eu realizo, eu sempre tenho uma premissa para que nós, professores, pedagogos, tá? Se a gente explorar muito essas habilidades nas nossas crianças até o 5º ano, que é a nossa responsabilidade, eles estarão aptos a sistematizar conceitos nas séries seguintes. Muitas vezes a gente fica tão preso a ensinar conteúdo que a gente esquece que muito mais do que ficar dando conteúdo, e eu sei que tem sim um conteúdo programático que a escola vai nos cobrar, mas existem maneiras de fazer isso. Então, quebrem esse paradigma, tá, gente? Tomem isso para a vida de vocês
como um questionamento, como eu falei, não como uma verdade absoluta, porque a gente também precisa efetivamente se adequar à proposta pedagógica da escola, mas não se limitem, tá? A ensinar conteúdo, sabe? Aquele volume de conteúdo, de conteúdo, de conteúdo. Mais do que isso, se essa criança tiver muito bem desenvolvidas suas habilidades específicas, nesse caso aqui da geografia, ela estará apta a sistematizar qualquer conhecimento que venha depois desse momento. Então, gente, este é o nosso desafio. E quando a gente começa a pensar por essa perspectiva, a gente traz ainda na unidade 2 um contexto dos PCNs que foi efetivamente um ponto de partida para essa reestruturação aqui. Então, já desde os PCNs de 1997, quando a geografia tornou-se de novo uma disciplina independente, ele traz que a proposta que é feita na geografia para os alunos é colocar esses alunos em diferentes situações de vivência com os lugares, sempre partindo de uma vivência pessoal, de uma experiência próxima para espaços mais distantes, tá? E só dessa maneira é que ele vai se constituindo também a sua própria identidade. Isso já estava, tá? Lá nas PCNs, talvez de um modo ainda implícito, mas isso já estava posto para a gente. Permita, então, desenvolver a capacidade de identificar, de refletir sobre os diferentes aspectos da realidade, sempre compreendendo essa relação. Os PCNs traz muito essa relação sociedade e natureza, né? Principalmente os PCNs, lembrando do contexto histórico de 1997, principalmente para dar à geografia também um status de uma ciência humana, e não somente enaltecendo os aspectos físicos dessa geografia, né? Ela não poderia ser mais ou meramente descritiva em saber de cor todos os aspectos ligados ao clima, ao relevo, à hidrografia. Não, mais do que isso, né? Então, sempre, talvez a palavra-chave que os PCNs trazem para a gente com relação à geografia é essa relação que se estabelece entre sociedade e natureza. Isso foi posto lá nos PCNs, né? E como? Eles colocavam como desenvolver procedimentos, tá? Então, vejam, relação sociedade e natureza através dos procedimentos de observação, de registro, de descrição, de problematização, de representação, de pesquisa que compõem esse espaço. Então, num contexto, tá? E eu falo isso para vocês porque possivelmente vocês farão um concurso público para serem professores, ou mesmo passarem por testes, por avaliações para entrarem numa escola. E quando a gente fala dos aspectos legais, os PCNs trazem, então, relação sociedade-natureza, espaço geográfico, já desde aquele momento era o objeto de estudo da geografia, e ele falava lá muito em procedimentos, né? Procedimentos de observar, descrever, analisar, representar. Já a BNCC de 2017 traz para a gente, 20 anos depois, né, dos PCNs, na verdade ela não refuta, tá, os PCNs, mas ela não é a mesma coisa, ok? Ela vem incorporando outras perspectivas e ampliando o foco de análise da geografia, do ensino da geografia, como uma capacidade de entender o mundo. Uma vez já que está sistematizado essa relação sociedade e natureza, a geografia na BNCC, ela já não traz mais como o desenvolvimento de procedimentos, mas o desenvolvimento de habilidades que são próprias. E como são feitas? Através das suas 5 unidades temáticas. Então, a geografia, ao longo de todos os anos, são distribuídos em 5 unidades temáticas. As unidades temáticas
são desmembradas em objetos do conhecimento, que aqui nós traduziremos como um conteúdo, e esses conteúdos são desmembrados em habilidades que precisam ser incorporadas pelas crianças. Lembram que habilidades é na criança, é da criança e não do professor. Então, a habilidade do saber observar, a habilidade do saber descrever, do saber representar. Então, aquilo que os PCNs trazia como procedimentos, a BNCC traz como habilidades, como desenvolvimento de habilidades. Tenham claro, habilidades não é do professor. Obviamente que o professor tem as suas próprias habilidades, mas as habilidades postas pela BNCC é o que eu tenho que desenvolver no aluno, tá? Então, a professora Sônia Castelar, que nós usamos aqui como referência básica desta unidade, traz para a gente, então, que a BNCC e o ensino da geografia desenvolve nos estudantes o raciocínio geográfico, articulando alguns princípios que significa dotá-los de mais uma forma de perceber e analisar criticamente a realidade. Nada mais do que, de novo, a observação desse espaço geográfico, mas mais do que só a observação, a análise, a representação, a descrição, a comparação. E ela usa uma palavra que antes não aparecia, criticamente. Vocês perceberam que o mundo hoje precisa de um olhar mais crítico. Então, não é ser ingênuo, simplesmente descrever aquilo que se observa, mas descrever criticamente, a partir de questionamentos, a partir de buscas de respostas, a partir do levantamento de hipóteses. E é aí que a gente finaliza esta unidade, trazendo o papel do professor e o papel do aluno nesse contexto. Falamos muito que o mundo hoje é incerto. Talvez isso possa até trazer um certo medo de vocês que estão passando por um processo de formação. E eu sei, tá, gente, que muita coisa nos traz preocupação, nos traz inquietações. Mas eu também digo que essas inquietações, elas são oportunas e importantes. Importantes, sabe por quê? Porque a pessoa que é conformada com o que se apresenta, né, que tem simplesmente um conformismo e diz assim, é assim mesmo, não vou questionar, vou fazer. Essa pessoa não está apta a viver nesse mundo hoje. Então, questionem, se inquietem, busquem por respostas. Qual será o meu papel docente neste século XXI? É uma pergunta imprescindível. Se você tiver clareza sobre o seu papel como professor, automaticamente você também terá clareza sobre o papel do aluno nesse processo. Antônio Nóvoa coloca para a gente que o aprender contínuo é essencial. Se concentra em dois pilares. Olha só, a própria pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento profissional e permanente. Por isso é que eu disse a vocês como professores, como tem que ser a minha prática docente no século XXI? Eu vou dar alguns indícios para vocês, né? A gente tem algumas premissas. Primeiro, aluno tem que ser protagonista do seu processo de aprendizagem. Ser protagonista significa que ele é um sujeito que age. É ele quem tem que saber fazer. Então, já cai por terra o dar tudo pronto. Já cai por terra um processo de memorização e de decoreba, tá? A
A gente também ouve muito falar, então, que se o aluno é protagonista do seu processo de aprendizagem, se ele é um agente de transformação, então o professor é aquilo que a gente denomina de mediador desse processo. E ser mediador não é dar respostas prontas, não é fazer pelo aluno, é dar as possibilidades para que este aluno tenha efetivamente um poder de transformação, seja efetivamente sujeito. Outra questão importante, a escola precisa ser um lugar de crescimento profissional e permanente. Isso quer dizer que a escola, ela também precisa responder aos anseios dessa sociedade. Então, os conteúdos aprendidos dentro da sala de aula precisam extrapolar os muros da escola. Não adianta nada aprender um conteúdo porque simplesmente cai na prova. Não adianta nada vocês, professores, avaliarem os alunos de vocês apenas através de conceitos. Se hoje a Base Nacional Comum Curricular é um norte para a educação brasileira e traz como premissa o desenvolvimento de habilidades, não dá mais para o professor realizar uma avaliação para os seus alunos que simplesmente faça-o decorar um conceito. Porque senão ele vai perguntar, para que eu tenho que aprender isso? Então, gente, a geografia é uma área do conhecimento que permite essa experiência prática, que permite essa vivência. Então, sejam criativos, sejam dinâmicos, atuem efetivamente como mediadores desse processo. Não deixem de buscar por respostas também para sua própria identidade profissional. E ao aluno, de fato, tá? Gente, aluno é aluno sempre. O sujeito humano, a essência humana, sempre parte pela busca do mais fácil. É próprio da natureza humana. Então, se nós, professores, dermos tudo pronto e acabado, obviamente, para o aluno é cômodo. Então, aluno não vai gostar no início, pode ser, que ele efetivamente não goste quando a gente delega a ele essa responsabilidade ou essa corresponsabilidade sobre o processo de ensino e aprendizagem. Mas é possível, sim, fazer um ensino dinâmico, um ensino de geografia que permita à criança compreender o mundo, compreender as relações que se estabelecem nesse mundo, isso de maneira crítica, sendo capaz de analisar esse espaço da qual ele faz parte, do seu poder e da sua compreensão, da sua capacidade de transformação desse espaço geográfico do qual ele faz parte. Percebam que tudo aqui está interligado, gente, entre as categorias de análise apresentadas na nossa unidade 1, assim como aquilo que a Base Nacional Comum Curricular traz para a gente como um norte. A gente vai, sim, nas próximas unidades, estudar um pouquinho da criança, de como ela constrói essa noção espacial, como trabalhar, né, a linguagem cartográfica. A gente vai trabalhar isso nas próximas unidades. Pois então, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas fica também essas inquietações. Nunca deixe de questionar, nunca deixe de buscar por respostas, tá bom? Até mais!